Tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Esse sinal, então, lembra o nome? Olha, filosofia. Esse é o sinal de filosofia. Há uma variação linguística nesse sinal, por exemplo, há esse sinal de filosofia, há esse sinal assim também, filosofia dessa forma. Então, há vários sinais. E nós optamos, então, por esse sinal. Ele combina com o pensamento. E aqui é o projeto Filolibras. Então, filosofia e Libras. Então, estudo da filosofia em Libras, concomitantes, no Instituto Federal de São Paulo do campus Votuporanga. Bem, esse projeto, então, são os vídeos que você pode acompanhar pelo YouTube, gratuitamente, compartilhar com seus amigos. E antes de iniciarmos a nossa aula, então, hoje o tema da nossa aula, nós veremos um sinalário. São os sinais, as palavras, seus significados, para entendermos melhor visualidade. Vejam aqui o sinal ciência, ou esse sinal de ciência. Cientista. Vejam aqui, atividade e abaixo, atividade científica. Vejam, ciências naturais. Vejam, descrição, novamente o sinal, descrição, e abaixo, prescrição, novamente, prescrição. Vejam, objetivo, objetivo. Veja esse sinal, teoria. Semelhante à filosofia, o sinal. Também se usa assim, olha, com a letra T, teoria. Vejam aqui, conclusão. Novamente o sinal de conclusão. Veja esse sinal, proposição. Então, proposição são enunciados corretos para afirmar ou negar um desejo, conteúdo, as crenças. Veja aqui, raciocínio, ou assim o sinal de raciocínio. Vejam, raciocínio lógico. Veja, raciocínio dedutivo. Raciocínio dedutivo. Veja, raciocínio indutivo. Significa, então, os fatos, os seus inícios, os seus exemplos, as explicações a partir de observações simples. Veja aqui, sinal dessa filósofa, Susan Haack. Veja, investigação, pesquisa. Veja, sinal genuína, ou certo, verdadeiro, e ao lado, falso, ou assim o sinal de falso também. Aqui, sinal de pseudo, ou assim também o sinal de pseudo, também combina. Veja, revisão, revisável. Veja aqui, falível, ou assim o sinal de falível. Veja esse sinal, depende também muito do seu contexto, o uso. Analisar, análise, ou também o sinal assim de analisar, análise, ou mesmo esse sinal para análise, analisar. Vejam, sinal praticar, prática. Veja aqui o sinal conhecimento empírico. Conhecimento empírico, então, é baseado nas observações. Esse sinal, omissão, omitir, omissão. Esse sinal, cínico. Aqui no contexto da filosofia.
Então é como o descaso às coisas materiais, o desprezo. Veja, sinal, mecanismos, estratégias. Esse sinal, situação, ou esse sinal para situação. Aqui o sinal, fazer, ou esse sinal de fazer. Então, esse sinal de fazer, quando é um fazer próprio, eu mesmo faço. Fazer já é um outro contexto, se usava mais esse sinal. Área. Também depende do contexto. Veja o sinal, tipo, ou assim, tipo. Veja aqui, então, esse tema, filosofia da ciência. Bem, então, filosofia da ciência é a disciplina que analisa o conhecimento científico e a prática científica, tanto conhecimento e prática das ciências naturais, quanto conhecimento e prática das ciências sociais. Veja aqui, pergunta. O que é a filosofia da ciência? Então não se trata de analisar apenas o que está nos livros que os cientistas escrevem, mas também o que os cientistas de fato fazem. Veja aqui. O que é a filosofia da ciência? Então, de modo geral, a análise que a filósofa e o filósofo da ciência fazem pode ser caracterizado como uma descrição ou prescrição, ou ainda como descrição e prescrição da atividade científica. Veja, tipos de análise. Então, quando o objetivo é apenas descrever, no momento de analisar, a filósofa e o filósofo apenas descrevem aquilo que está acontecendo. Como o artista que pinta o vaso de flor que está à sua frente. Da mesma maneira, ele copia, que ele pinta. Veja, tipo de análise, a prescrição. Quando o objetivo é apenas prescrever, no momento de analisar, então a filósofa e o filósofo assumem uma posição de listar certas regras. Prescrever. Bem, independente daquilo que está acontecendo, como alguém que prepara um checklist para ser preenchido pelos cientistas. Veja, os tipos de análises, descrição e prescrição. Quando o objetivo é descrever e também prescrever, no momento de analisar, então a filósofa e o filósofo assumem uma posição de descrever a prática científica. E a partir da análise dessa descrição, listar certas regras a depender do contexto. Depender do contexto. Então, mas que regras seriam essas? Essas regras podem ser resumidas como uma certa forma de fazer ciência. Cada uma dessas formas de analisar a ciência poderá resultar numa maneira diferente de encarar os problemas de filosofia da ciência. Entre muitos problemas, esses são alguns que surgem ao analisar o conhecimento científico. Vamos ver quais são?
Veja, esse primeiro, problemas de filosofia da ciência. Então, como podemos verificar se uma teoria científica é verdadeira? As teorias contidas nos livros estão certas? São as únicas? Segundo problema, a ciência faz progresso? Uma teoria nova se apoia em uma teoria antiga? Terceiro problema de filosofia da ciência. Quando um cientista aceita uma teoria, ele acredita que ela é verdadeira ou apenas útil? Essa teoria é uma ferramenta para saber, prever quando um fenômeno acontecerá, quando acontecerá? Veja, quarto problema da filosofia da ciência. Bem, o cientista só usa o raciocínio lógico ou também outras formas de raciocínio? Veja aqui no desenho a cabeça dos cientistas, há dúvidas, peças. Quinto problema de filosofia da ciência. Como a ciência se distingue de outras áreas? Então, como olhar para determinada área, distinguir e dizer: isso é ciência, isso não é ciência? Veja, esses problemas, então, envolvem discussões sobre formas de raciocínio indutivo e dedutivo, sobre teorias que se mostram falsas e foram substituídas por teorias novas e corretas, sobre o realismo e antirrealismo científico, sobre os raciocínios utilizados pelos cientistas na criação de teorias e conceitos sobre a demarcação, o limite entre aquilo que é ciência e aquilo que não é ciência. Veja aqui, como a ciência se distingue de outras áreas? Muitos problemas, não é mesmo? Mas vamos nos focar no último deles, nessa aula. Então, como a ciência se distingue de outras áreas? Então, faremos isso a partir das ideias da filósofa Susan Haack. Veja, então a situação 1. Maria, mulher Maria, acredita que a ciência só é feita em laboratórios por pessoas geniais e que por isso a prática científica é completamente diferente da prática cotidiana. Será que a prática científica é completamente diferente da prática cotidiana? Será? Veja aqui, diferenças de tipo. Então, o que Susan Haack diria? De acordo com ela, a investigação científica é contínua com a investigação cotidiana. Veja, diferença de grau. Bem, isso significa que não existe uma diferença de tipo entre essas práticas, mas sim uma diferença de grau. Veja aqui, a investigação cotidiana. Bem, a investigação cotidiana lida com os casos do tipo
Onde encontrar o café com melhor custo-benefício na cidade? Ou como passar o sofá pela porta da casa? Como passar? Veja, investigação científica. Bem, já a investigação científica lida com casos mais complexos, como, por exemplo, como criar uma vacina que proteja as pessoas da Covid-19, ou como lidar com os efeitos gerados pelas mudanças climáticas. Então, por conta dessa complexidade, Susan Haack vai mostrar que a investigação científica necessita daquilo que ela chama de ajudas à investigação. Veja aqui, investigação cotidiana, investigação científica. Bem, dentre essas ajudas estão modelos, analogias, instrumentos de observação, matemática, computadores, compartilhamento de evidências, revisão por pares. Dessa forma, podemos entender também que os e as cientistas não são tão diferentes assim das pessoas que não trabalham com ciência. São iguais. São iguais. Cientistas, simplesmente, são pessoas que decidiram lidar com certos tipos de problemas e que por isso precisaram aprender a lidar com uma série de ajudas. Exemplo. Dentre elas, essas ajudas, temos ajudas sociais, o que evidencia a característica social da ciência e desmonta a ideia do gênio que vive isolado. Então, fazer ciência, assim como qualquer outra atividade humana, não é uma questão de dom ou genialidade nata, é uma questão de prática. Veja aqui, situação 2. Júlia, é um nome qualquer, Júlia. Então, Júlia é muito fã de um programa de divulgação científica e também uma aluna exemplar na disciplina de ciências. Ela, Júlia, acredita que a ciência é a área mais importante e perfeita de todas. Será que a ciência é a área mais importante e perfeita de todas? Será? Veja, investigação genuína. O que Susan Haack diria? Ela explica que existem as investigações que podem ser chamadas de genuínas e aquelas que podem ser chamadas de pseudo-investigações. A investigação genuína é aquela em que há um esforço de boa-fé para chegar à verdade do assunto em questão, qualquer que possa ser a cor daquela verdade. Veja aqui, pseudo-investigação falsa. Já a pseudo-investigação falsa se divide em 2 tipos. O primeiro é o que ela chama de pseudo-investigação falsa, em que se defende uma proposição a cuja verdade você é indiferente, mas propõe aquilo que você acredita lhe beneficiar. Veja, pseudo-investigação fingida. O segundo tipo é o que Susan Haack chama de pseudo-investigação fingida, em que se defende uma proposição a cuja verdade você já está inflexivelmente comprometido. Levando isso em consideração, a ciência só seria a área mais importante e perfeita de todas se todas as suas investigações
pudessem ser chamadas de investigações genuínas, mas esse não é o caso. Ser uma investigação genuína não é uma exclusividade da ciência. Então, de acordo com Susan Haack, há vários tipos de investigações que podem dividir em empíricas e não empíricas. Dentre as investigações empíricas estão a investigação científica natural, a científica social, a histórica, a forense e a cotidiana. As investigações não empíricas são aquelas desenvolvidas na lógica e na matemática. Todos esses tipos de investigação podem ser consideradas genuínas ou pseudo-investigações. Em determinados casos, uma investigação cotidiana vai ser considerada genuína, enquanto uma investigação científica pode ser considerada uma pseudo-investigação. É importante tomar cuidado para não cultivar aquilo que Susan Haack chama de pensamento cientificista. Entre as características desse tipo de pensamento está a deferência com respeito à ciência, um tipo de adoração. E também uma omissão por dificuldade de entender ou por orgulho em relação aos problemas e limitações da ciência. Veja, situação 3. Nome: José. Então, José gostava muito de ciências, mas recentemente descobriu que algumas teorias científicas consideradas corretas ao longo da história, hoje são consideradas falsas. Por conta disso, ele acredita que a ciência não merece mais a nossa confiança e que os cientistas estão sempre nos enganando. Sempre nos enganando, os cientistas. Pergunto, será que os erros cometidos pelos cientistas fazem com que a ciência não mereça mais a nossa confiança? Será que os cientistas estão sempre nos enganando? Veja, pensamento cínico. O que Susan Haack diria? Como mencionado anteriormente, a ciência é uma atividade humana, feita por seres humanos. Então, se seres humanos erram, cientistas também erram. Errar não é um problema. Errar faz parte da investigação. Então, o motivo pelo qual podemos ter essa imagem equivocada das e dos cientistas é justamente o pensamento que falamos anteriormente, o cientificista. Porque quando esses cientistas omitem de nós os problemas e limitações da ciência e agem como se ela fosse uma espécie de divindade, nós esperamos que os cientistas não errem,
E quando nos deparamos com os erros e limitações, podemos nos frustrar e acabar caindo num outro tipo de pensamento chamado por Susan Haack de pensamento cínico. Entre as características desse tipo de pensamento, o pensamento cínico, está um repúdio em relação à ciência, uma atitude acriticamente crítica. Também uma omissão por dificuldade de entender ou por orgulho em relação aos benefícios reais que a ciência nos proporciona. Veja aqui, a investigação científica é falível. Bem, não é porque os cientistas erram que eles não merecem mais a nossa confiança ou estão nos enganando. Não, eles erram como qualquer um de nós e, por saberem disso, criam mecanismos para evitar o erro. Veja, a investigação científica é revisável. O compartilhamento de evidências e a revisão por pares são exemplos desses mecanismos. Para além disso, a filósofa Susan Haack identifica características de uma investigação genuína que podem nos ajudar e avaliar determinadas investigações. Veja, a ciência merece nosso respeito. Então, para Susan Haack, para ela, uma investigação genuína envolve, imaginação, cuidado, habilidade, persistência, honestidade intelectual, raciocínio rigoroso e bom julgamento. Veja, em resumo, de acordo com Susan Haack, a investigação cotidiana e a investigação científica estão em um contínuo, diferem em grau de complexidade e não em tipo. Dessa forma, não é tão simples assim fazer esse tipo de distinção. Outro ponto, a investigação genuína não é uma exclusividade da ciência. Mais um ponto, as ajudas à investigação envolvem modelos, analogias, instrumentos de observação, matemática, computadores, compartilhamento de evidências, revisão por pares, entre outras. Essas ajudas começam a ser necessárias conforme tratamos de problemas mais complexos. Assim, os cientistas comumente precisam utilizar mais essas ajudas do que aqueles que não trabalham com ciência. Outro ponto, o pensamento cientificista e o pensamento cínico transmitem uma imagem de ciência inadequada, exagerada e omissa. Outro ponto desse resumo, é possível identificar características envolvidas em uma investigação genuína e elas são imaginação, cuidado, habilidade, persistência, honestidade intelectual, raciocínio rigoroso e bom julgamento. Veja então,
nossa aula de filosofia. Então, gostou da nossa aula? Perceberam? Então a filosofia é uma ciência? Ah, sim, é uma ciência. E você pode pesquisar mais, conhecer mais sobre filosofia, estudá-la com mais profundidade. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com professores, com pessoas que amam, que gostam de filosofia, que gostam de estudar com mais profundidade, homens, mulheres, filósofos. E também se inscreva no canal, divulgue-o e daremos continuidade então ao nosso projeto aqui no nosso Filolibras. E veja aqui as nossas referências bibliográficas também. Um abraço, tchau, tchau.